Você já sentiu que existe algo além da lógica quando se trata de dinheiro? Como se por mais que você se esforçasse, estudasse, planejasse e executasse, ainda assim existisse uma camada invisível, decidindo se o dinheiro flui para você ou não. Essa camada invisível é real e não é mística, nem ilusória. Ela é parte da estrutura energética que sustenta a nossa realidade. Abraham Hicks chama isso de alinhamento com a energia da abundância. E o dinheiro, antes de ser físico, é energético. A maioria das pessoas pensa no dinheiro apenas como números, contas, boletos pagos ou não pagos, salários e faturas. Mas essa perspectiva é limitada. O dinheiro é uma extensão da energia criativa que permeia tudo. É uma manifestação tangível da sua permissão interna para receber. A energia do dinheiro não responde ao seu esforço. Ela responde ao seu estado interno, à sua clareza e à sua abertura. Quando você compreende isso, você para de correr atrás do dinheiro e começa a permitir que ele venha até você. Abraham Hicks afirma com precisão que não há nada que você deseje que esteja fora do seu alcance. O que existe, muitas vezes, é resistência. E o medo é a principal forma de resistência que bloqueia o fluxo financeiro. O medo de não ter, o medo de perder, o medo de não conseguir, o medo de depender, o medo de não merecer. Todas essas formas sutis de tensão criam um descompasso com o fluxo natural do dinheiro. A energia do dinheiro é leve, é movimento, é fluidez. Quando você entra em estado de medo ou ansiedade, você se desconecta dessa leveza. E isso cria estagnação. Você pode continuar trabalhando, buscando soluções, fazendo cursos e criando estratégias, mas tudo se torna pesado, porque o seu campo está contraído. Não é o que você faz que determina o quanto de dinheiro chega até você, mas o como você está quando faz. Abraham ensina que o dinheiro não responde às suas palavras, nem às suas ações isoladas, mas ao seu estado de permitir. E permitir é um ato interno de confiança. É quando você se torna compatível com a energia do que deseja. O dinheiro não é uma exceção à lei da atração. Ele é uma expressão clara dela. Tudo o que chega até você, inclusive o dinheiro, está ressoando com quem você é no nível energético. Quando você deseja enriquecer sem medo, está, na verdade, se propondo a dissolver a principal causa de bloqueio, o estado de contração que o medo cria. O medo nasce de uma percepção distorcida da realidade. Ele se alimenta da ideia de que você está separado da fonte, que você precisa conquistar para merecer, que você precisa lutar para ter, mas a fonte nunca impôs essas condições. Somos nós que aceitamos essas crenças, muitas vezes herdadas de gerações anteriores, que associaram dinheiro com sofrimento, escassez e sacrifício. Essas crenças não têm base na realidade energética. Elas são estruturas mentais que precisam ser questionadas. Quando você decide questionar o medo, você abre um portal. Não é necessário se convencer de que está rico, nem mentir para si mesmo. Basta escolher um novo ponto de partida. O ponto onde você entende que o dinheiro é uma energia que responde ao seu nível de permissão. E permitir não é algo que se faz forçado. Permitir é relaxar, é se lembrar de que a fonte é abundante por natureza e que a abundância não é uma recompensa, é um reflexo. Autores como Wallace D. Wattles já diziam isso no início do século passado. Não é fazendo certas coisas que você prospera, mas fazendo as coisas de certa maneira. Essa maneira certa não está no esforço, mas no estado de consciência a partir do qual você age. O que Abraham Hicks chama de alinhamento, Neville Goddard chamava de estado do ser. Ambos estavam falando da mesma coisa, da qualidade da sua consciência no momento presente. Você não precisa se tornar alguém diferente para atrair mais dinheiro. Você só precisa abandonar as versões de si que não estão em harmonia com a abundância. Cada vez que você cede ao medo, à preocupação e à escassez, você reforça uma versão de si que acredita que o dinheiro está distante. Mas cada vez que você escolhe confiar, mesmo sem provas físicas, você se aproxima da frequência do recebimento. Abraham diz que o universo é responsivo. Ele não reage aos seus desejos ditos com desespero, mas à sua clareza silenciosa. O trabalho interno é sempre mais poderoso do que qualquer plano externo. E o trabalho interno começa quando você observa os seus pensamentos automáticos e questiona os padrões que operam em segundo plano. Muitas pessoas repetem afirmações de prosperidade, mas no fundo ainda acreditam
que enriquecer é perigoso, ou que dinheiro é sujo, ou que o sucesso afasta as pessoas. Essas crenças formam uma camada densa que impede o fluxo natural da riqueza. Enriquecer sem medo é, portanto, um processo de liberação. Liberação do passado, das ideias herdadas, dos traumas financeiros, das associações negativas, dos padrões de autossabotagem. É como se você estivesse limpando os canais por onde a energia do dinheiro pode circular. E à medida que esses canais se abrem, você começa a perceber algo que muda tudo. O dinheiro não é uma entidade externa. Ele é uma extensão do seu estado de ser. O medo coloca você em estado de separação. A confiança reconecta você com a fonte. E quando você está conectado, você não precisa justificar seu desejo. Você não precisa se desculpar por querer mais. Você não precisa diminuir suas ambições para parecer mais espiritual. A abundância é natural. A escassez é aprendida. E tudo o que é aprendido pode ser desaprendido. Quando você abandona a ideia de que o dinheiro precisa vir por um único caminho, o salário, o emprego, o cliente, você começa a perceber que a energia do dinheiro pode se manifestar de formas inesperadas. Abraham Hicks sempre reforça isso. Não limite o universo aos seus meios lógicos, deixe espaço para o surpreendente. O dinheiro não precisa vir da forma que você acha que é possível. Ele vem da forma que você permite. E permitir requer confiança. Mas como confiar quando há contas a pagar, prazos a cumprir e uma realidade aparentemente contrária? A resposta está na presença. A mente entra em pânico no futuro. A alma encontra paz no agora. A confiança verdadeira não nasce quando tudo está resolvido. Ela floresce no momento em que você decide não se abandonar mesmo diante do caos. A energia do dinheiro responde a essa confiança silenciosa, que não grita, não exige, implora. Apenas se abre. Abraham Hicks diz que o dinheiro está a caminho sempre que você sente alívio. Essa é uma chave poderosa, porque o alívio é um sinal de que você parou de resistir. Quando você respira fundo e diz está tudo bem, você permite. Quando você relaxa no presente, mesmo sem saber como tudo vai se resolver, você abre. O campo, o medo contrai, o alívio expande, e o dinheiro responde à expansão. Não se trata de fingir que está tudo bem. Trata-se de escolher deliberadamente um estado interno de presença e confiança. Não importa o quanto a sua realidade pareça difícil agora. Essa realidade não é estática. Ela está mudando o tempo todo. E a mudança começa dentro. Quando você muda seu estado interno, você muda sua correspondência energética. E quando isso acontece, tudo ao redor começa a se reorganizar. Você pode enriquecer sem medo, porque o medo é uma escolha, não uma sentença. Você pode escolher confiar, escolher abrir espaço para o novo, escolher limpar o terreno das crenças que não te servem mais, e escolher se alinhar com a verdade mais profunda, que você é um ser abundante por essência. O dinheiro que você deseja já existe. Ele não está longe. Ele está na mesma frequência da sua permissão. Você não precisa conquistar o dinheiro. Você precisa se tornar compatível com ele. E essa compatibilidade se constrói com clareza, com intenção, com paz interior. Quanto mais você se liberta da necessidade desesperada de controlar o como e o quando, mais você entra em sintonia com a fonte criadora. E nessa sintonia, tudo flui com leveza. A energia do dinheiro é a energia da permissão. Permissão para receber, para expander, para criar sem limites. E essa permissão é sua responsabilidade. Ninguém pode fazer isso por você. Mas quando você faz, o universo responde. Sempre responde. E responde com abundância. Quando você se permite entrar nesse novo estado de consciência, onde o dinheiro deixa de ser um peso e passa a ser um reflexo natural da sua conexão, você começa a experimentar uma mudança silenciosa, porém profunda, em como se sente diante da vida. O dinheiro deixa de ser uma urgência e se torna uma extensão do seu bem-estar. Abraham Hicks ensina que tudo aquilo que você deseja está associado a um sentimento. Você não quer o dinheiro em si. Você quer o que acredita que ele trará. Liberdade, segurança, conforto, tranquilidade e espaço para criar. E é isso que você deve começar a gerar agora, antes de qualquer comprovação física. Esse é o ponto central do ensinamento. Você se sintoniza com o que deseja ao se tornar agora a versão de si que já possui aquilo. Você não espera a manifestação para sentir alívio. Você sente alívio agora. E a manifestação responde a isso. Você não depende do depósito
do pagamento, da virada financeira para relaxar. Você relaxa antes e o dinheiro se move em sua direção. Porque o relaxamento, a tranquilidade e a confiança são pontes energéticas que conectam você ao fluxo de abundância. A mente treinada na escassez vai resistir a isso. Vai gritar que é ingenuidade, que é utopia, que é irresponsável. Mas essa mente só conhece os caminhos que foram ensinados por sistemas que sempre lucraram com a nossa desconexão. A mente que se alinha com a fonte reconhece que confiar não é fraqueza, é poder. O verdadeiro poder não está em saber controlar tudo, mas em saber se posicionar internamente, mesmo quando nada parece certo externamente. Abraham Hicks fala da importância do set point emocional, o ponto de atração dominante da sua experiência. Esse set point não se altera com um pensamento isolado ou uma afirmação solta. Ele muda com prática deliberada. Voca a si mesmo a escolher pensamentos mais leves, mais calmos, mais amplos. Você aprende a desacelerar a reação automática que diz: isso não é possível, e a introduzir lentamente uma nova possibilidade. E se for mais fácil do que eu imagino. Florence Scovel Shinn também aborda essa perspectiva com clareza. Ela dizia: aquele que não teme, multiplica. O medo paralisa e reduz. A confiança expande e multiplica. Isso não é teoria espiritual. É uma estrutura que sustenta a manifestação de toda abundância genuína. Enquanto houver medo ligado ao dinheiro, haverá bloqueio, porque o medo cria um campo de tensão que impede o fluxo natural da energia criadora. É por isso que você pode trabalhar duro e mesmo assim não prosperar, porque esforço sem alinhamento não é garantia de nada. A energia do dinheiro responde ao nível de expansão do seu ser, e expansão não combina com rigidez, com ansiedade, com desespero. Combina com confiança, com entrega, com clareza de intenção. Quando você começa a agir a partir desse lugar de clareza interior, tudo ganha outro ritmo. As oportunidades chegam, os caminhos se revelam, as conexões se abrem. Isso não significa que você deve cruzar os braços e esperar. Significa que suas ações agora estão ancoradas em um campo muito mais coerente. Você age a partir do saber e não da carência. Você constrói com consciência e não com desespero. Você cria sem medo, porque entende que a criação é seu estado natural, não uma exceção. O dinheiro se torna um reflexo da sua expressão mais autêntica. Muitos ainda acreditam que precisam curar o relacionamento com o dinheiro antes. Mas Abraham ensina que não se trata de curar algo quebrado. Se trata de parar de resistir ao que já é seu por direito energético. Você não está tentando consertar uma falha. Você está desfazendo a ilusão da escassez. E, para isso, é necessário observar o que você sente quando pensa em dinheiro. Se pensar em dinheiro traz tensão, culpa, vergonha, opressão, então há uma desconexão. Não é o dinheiro o problema, é a emoção associada a ele, e essa emoção não é fixa. Ela pode ser liberada. A cada vez que você observa sem julgamento o que sente em relação ao dinheiro, você começa a dissolver os vínculos emocionais, que antes sustentavam o medo, e ao dissolver esses vínculos, você cria espaço para uma nova percepção. Essa nova percepção é o verdadeiro milagre, porque quando você muda a forma como vê o dinheiro muda a forma como chega. Ele não está vindo porque agora você mereceu. Ele está vindo porque agora você permitiu, porque agora você abriu mão do peso que o mantinha distante. E nesse ponto, você começa a experimentar uma realidade mais fluida, mais leve, mais coerente com a abundância natural da existência. Não é sobre técnicas específicas, é sobre o estado interno a partir do qual você vive. A prática mais poderosa é a observação contínua. Como estou me sentindo agora? Porque o sentimento é o seu termômetro de alinhamento. E você não precisa forçar bons sentimentos. Você só precisa escolher não alimentar os ruins. Você pode suavizar, respirar, soltar. E esse movimento sutil muda tudo. Abraham Hicks também fala do caminho da menor resistência. O que seria isso no contexto do dinheiro? É o caminho que você percorre com mais leveza, com mais prazer, com mais espontaneidade. Muitas vezes você quer atrair dinheiro fazendo algo que odeia, e isso cria uma divisão interna. A alma quer liberdade, mas você associa a riqueza ao sacrifício. Quando você volta para o caminho da menor resistência, aquele onde sua essência se sente viva, você acelera o fluxo da abundância. Permitir o dinheiro na sua vida é, muitas vezes,
Permitir ser quem você realmente é, sem máscaras, sem culpa, sem autoabandono. O dinheiro não exige que você seja alguém diferente. Ele exige que você se reconecte com a sua autenticidade, porque essa autenticidade tem frequência de criação. E onde há criação, há expansão. Onde há expansão, há manifestação. E onde há manifestação, há prosperidade. Você pode enriquecer sem medo, porque não há nada de errado em desejar riqueza. O desejo não nasce do ego, ele nasce da alma. A alma deseja expandir, e a expansão inclui liberdade financeira, conforto, beleza, tranquilidade, escolhas. Abraham sempre diz: o contraste da vida te ajuda a desejar mais. E o desejo não é um problema. O problema é resistir ao desejo com culpa, com medo, com vergonha. O desejo é um chamado à expansão. É o próximo passo natural do seu ser. Quanto mais você aceita esse desejo como legítimo, mais o seu campo se alinha com a possibilidade de recebê-lo. E é nesse ponto que a manifestação se torna inevitável. Não como um prêmio, mas como um reflexo inevitável da sua permissão. Dinheiro se torna uma extensão da sua clareza, não da sua luta. A energia do dinheiro flui melhor quando você está em paz com quem você é. Quando você se permite desejar sem se punir. Quando você age com leveza e não por obrigação. Quando você solta o medo de não ter e assume a confiança silenciosa de que tudo está se organizando. E tudo está, mesmo quando você não vê, porque o campo energético já responde ao seu estado interno. Mesmo antes da matéria mostrar qualquer mudança, a mudança já começou. Você não precisa esperar o cenário mudar para acreditar. Você acredita e o cenário muda. Isso não é arrogância, é responsabilidade energética. É quando você decide que sua realidade não será mais comandada pelo medo, mas por uma consciência superior. E essa consciência reconhece o dinheiro, não como um fim, mas como um meio de expressar a abundância da fonte. Você pode enriquecer sem medo, porque o medo não é a sua essência. Ele é apenas uma programação, e programações podem ser reescritas através da presença, da prática, da escolha consciente. Você não precisa ser perfeito, só precisa estar disposto a voltar para si todas as vezes que se perder. Volta para a lembrança de que a fonte é abundante. Voltar para a certeza de que você é parte dessa fonte. Voltar para a confiança de que você nunca esteve sozinho. O dinheiro é um dos meios pelos quais o universo se expressa através de você. Não rejeite essa expressão. Não tema essa expansão. Honre o desejo que pulsa dentro de você, como uma extensão da vida pedindo passagem. Abraham Hicks ensina: se evoca deseja, é porque já existe. Você só precisa permitir. E permitir é escolher conscientemente não alimentar o medo. É dar mais atenção ao que acalma do que ao que inquieta. É lembrar, com firmeza e doçura, que tudo o que você deseja já está em movimento. A única coisa entre você e a sua realidade desejada é o seu estado interno. Mude o estado e a realidade acompanha. Você não precisa fazer mais. Precisa confiar mais, agir com consciência, escolher com clareza, permitir com leveza. E então, inevitavelmente, o dinheiro virá. Porque ele não tem vontade própria. Ele responde ao seu campo. E o seu campo está sempre sob o seu comando. Não pelo controle, mas pela consciência. Você nasceu para prosperar. E enriquecer sem medo é o seu direito natural. Está na hora de permitir que essa verdade guie cada passo seu a partir de agora. E se esse conteúdo ressoou com você, se algo dentro de você foi tocado por essa lembrança de que a abundância é sua natureza, então não guarde isso só para si. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas que também precisam se libertar do medo em relação ao dinheiro. Espalhar consciência é uma forma poderosa de criar uma realidade coletiva mais próspera. E se você quer continuar mergulhando nesse caminho de expansão e permissão, inscreva-se no canal agora e ative o sino das notificações. Eu trago reflexões profundas e práticas conscientes para te ajudar a se reconectar com a energia criadora da vida. Deixe aqui nos comentários qual crença você está escolhendo soltar hoje. Quero saber qual foi o insight mais forte que você teve assistindo esse vídeo. Sua partilha pode ajudar alguém que está passando pelo mesmo processo. Lembre-se, enriquecer sem medo não é uma promessa distante, é um retorno à verdade de quem você é.